Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto das figuras em 3 dimensões e vamos falar de prismas e cilindros. Os prismas e os cilindros, nós vamos tratar das áreas e volumes deles. No prisma, nós já vimos o paralelepípedo. Ele é um prisma porque ele tem a sua base repetida. O prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base. Isso quer dizer que formam um ângulo de 90 graus. E as suas faces são retângulos. O prisma oblíquo, ele possui as arestas laterais oblíquas à base, ou seja, não forma ângulo de 90 graus com a base, e aí as suas laterais serão paralelogramos. Aqui eu tenho um exemplo de um prisma reto e aqui um prisma oblíquo. Vamos deixar uma marcação aqui mostrando que faz 90 graus e o que não faz 90 graus. Então, esse que faz 90 graus é que nós chamamos de reto. E este que não faz é o que nós chamamos de prisma oblíquo. A base do prisma, ela pode ser triangular quando a base for formada por um triângulo. A base sempre será um polígono. E esse polígono é que vai dar o nome ao prisma. Então, seria um prisma de base triangular. Tem o exemplo ali. Teremos também um prisma de base quadrangular. Isso também foi citado na aula anterior e vocês têm uma tabela com o nome dos polígonos. Baseado nisso, você consegue ver as bases que estão sendo trabalhadas. Mais um exemplo aqui, que é o que a gente até estudou na aula passada, área e volume de paralelepípedo, que é um prisma, como eu já disse, e nós temos o prisma pentagonal. Nesse caso, pentágono, 5 lados, significa que a base é formada por um pentágono. Temos aqui um exemplo de prisma pentagonal. A área do prisma, a gente vai utilizar essa fórmula daqui, que quer dizer que área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Essa área da base pode ser qualquer polígono. Então, você precisa saber a área do polígono para utilizar aqui e vai variar, né? Pode ser, como vimos anteriormente, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono. Então, precisa saber primeiro qual é o polígono para ver qual área vai usar aqui. O volume do prisma, ele é V igual a B vezes H, que é volume igual a área da base vezes a altura. Vamos dar um exemplo agora aqui de um problema para a gente poder usar as áreas, né, e o volume. Calcule a área da base, então já vou escrevendo aqui o que eu vou querer. Então, calcular a área da base, vou calcular o AB, que eu sei que é qualquer polígono, então preciso primeiro saber qual é o polígono, para ver qual área que eu vou calcular. A área lateral, que eu sei que é um quadrilátero, ou um retângulo, ou um paralelogramo. A área total, então a área total, eu sei que eu vou usar a fórmula que é 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que eu vou calcular anteriormente, e o volume, né? E também vai querer o volume. O volume aqui de outra cor. Então, isso daqui é o que quer descobrir. Tudo isso de um prisma reto, então eu já sei que essa área lateral aqui vai ser retângulo, porque o prisma ele é reto, então ele forma 90 graus com a base. Então, ele vai ser formado pelas suas faces laterais serão retangulares, que apresenta 20 centímetros de altura, então já tem uma parte desse retângulo que é 20 centímetros, cuja base é um triângulo retângulo com catetos. Qual é o desenho do triângulo retângulo? Esse aqui é um desenho de triângulo retângulo, porque tem aqui um ângulo reto, cateto valendo 8, 15 e hipotenusa 17. Então, 15 aqui, 8 e 17. Essa aqui é a minha base. Então, eu já consigo calcular a minha área da base. A área da base de um triângulo, não é mesmo? Então, a área da base é igual à área do triângulo. Logo, a minha área da base vai ser igual a base vezes altura sobre 2. Isso está naquela nossa tabelinha inicial sobre polígonos, área de polígonos.
Vamos substituir aqui, ó, a base desse triângulo é 8 e a altura é 15. Então, minha área da base vai ser igual a 8 vezes 15 sobre 2. Eu posso cortar esse 8 com 2, que dá 4. Eu tenho uma área da base igual a 60. Vamos colocar a unidade de medida ao quadrado, já que foi dada. Então, eu já tenho aqui a minha área da base. Agora que eu calculei a área da base, eu vou calcular minha área lateral. Como eu disse anteriormente, a minha área lateral ela já vai ter o 20 aqui, que é da própria altura do prisma. Vou fazer aqui mais ou menos agora o prisma, para vocês conseguirem compreender. Ele tem as bases repetidas, que são os triângulos e retângulos. E esse aqui são as faces. Essas faces aqui que são esses retângulos que a gente vai calcular. Ele tem 3 retângulos, né? Só que são diferentes. Por quê? Porque um retângulo é esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, ele seria o retângulo composto pelo cateto 8 e a altura 20. Então, isso aqui é um retângulo. Então, eu tenho aqui, ó, 8 por 20. O outro retângulo, já sei que eu vou ter que calcular a área de 3 retângulos para achar a minha área lateral. Então, o outro retângulo que eu calculo é aquele retângulo lá de trás. Se você conseguir visualizar, tem um retângulo aqui por atrás. Então, esse retângulo aqui de trás, ele é composto por esse cateto aqui, que é 15, e pela altura, que é 20 também, ó. 15 por 20. Então, eu vou ter 15 por 20. E o último seria o daqui da frente, né, que tá misturadinho, seria essa parte daqui do prisma, que seria composto pela hipotenusa, ó, a hipotenusa que é 17, e 20 também, da altura. Então, seria 17 por 20. Somar isso aqui tudo daria a minha área lateral. Então, a área lateral ela vai ser 8 por 20, que é o primeiro retângulo, mais 15 por 20, mais 17 por 20. Isso daqui é minha área lateral. Então, vamos calcular tudo isso aqui separado. 8 por 20 eu vou ter 160, mais 15 por 20, que é 300, mais 17 por 20, que é 340. Somando tudo isso, eu encontro 800 centímetros ao quadrado. Não esquecendo de colocar a unidade de medida ao quadrado, porque é área. Feito isso, vamos para a nossa área total. A área total é a soma desses dois aqui, sendo que esta minha base, ela vai ser duplicada, né? Eu tenho aqui na frente e tenho uma outra base repetida. Eu vou calcular minha área total aqui da seguinte forma. A área total é igual a 2 vezes a área da base que eu encontrei 60, mais a área lateral que eu encontrei de 800. Minha área total vai ser 120 mais 800. Minha área total, 920, também centímetros ao quadrado, porque estamos falando de área. O próximo é o volume. Volume é igual a área da base vezes altura. A área da base é essa mesma aqui que eu já tenho, que é 60. Então, meu volume vai ser igual a 60 vezes 20, que é igual a 1.200 centímetros cúbicos. Lembrando sempre da unidade de medida. Quando for área, é ao quadrado. Quando for volume, tem que elevar ao cubo. Vamos falar agora do cilindro. O cilindro ou cilindro circular é um sólido geométrico, alongado e arredondado. Ele possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. Vou colocar aqui novamente, apesar da gente já ter visto, né, esse cilindro reto, que a gente vai trabalhar bastante, para a gente poder ver o raio e a sua altura, onde ficam localizados. Vamos às áreas dos cilindros.
A área do cilindro, ela é pela fórmula AT igual a 2AL mais AB, a mesma coisa do prisma, que será a área total igual a 2 vezes a área lateral. Essa área lateral, ela vai ser agora pela fórmula 2πRH, tá bom? O π, ele se mantém, o R é de raio e o H é de altura também. Essa área aqui da base, ela vai ser o círculo ou a circunferência, e a área da base, por ser um círculo ou uma circunferência, tem, por seu cálculo, πr ao quadrado, que é a área do círculo e da circunferência. Vamos ao volume. O volume também é a mesma fórmula, que é a área da base vezes a altura. A área dessa base é a área do círculo ou da circunferência. A área lateral, ela tem sempre que ser pensada na figura desmontada. Então, só para relembrar aqui, na questão anterior, nós tínhamos um prisma de base triangular, que era o quê? Um triângulo retângulo. Então, eu vou só relembrar aqui, colocando ele novamente, para vocês verem, que eu tinha como a base um triângulo retângulo. E aí, então, se eu abrisse essa figura, planificasse, eu teria que ter aqui, ó, ela aberta. Aqui que é dos 20 centímetros, por isso que a gente tinha o 20 por 8, né? O 20 por 15 e o 20 por 17, ok? Agora, a área lateral de um cilindro, ele vai ser o seguinte, ele vai ter a sua área lateral como um retângulo e a repetição das bases sendo o círculo ou a circunferência. Então, seria mais ou menos assim a montagem dela planificada. Isso aqui é a planificação. Por isso que a área lateral, ela vai ser 2πRH, porque se aqui é a circunferência e essa lateral, ao fechar, ela vai envolver esta circunferência, significa que essa lateral aqui é a distância de uma circunferência. Calcular a distância é 2πr. E isso daqui é a altura do próprio cilindro. Por isso que a área lateral é a área de um retângulo, que seria a base, ou seja, o 2πr, vezes o H, que seria a altura desse retângulo ao colocar o cilindro planificado. Então, esse é o motivo de ser o 2πr. Nada mais é do que o cilindro planificado, ele cria um retângulo. Vamos para o exemplo agora aqui. Uma lata em forma de cilindro tem altura de 10 centímetros. Vou fazer aqui um esboço dessa lata. O problema diz altura 10 centímetros. Então, eu tenho aqui... Calcule a área lateral, a área total e volume. Então, nós vamos colocar aqui a área lateral, ela vai ser 2πr vezes H. Como que eu sei quem é o R? Quando diz que ele tem aqui um diâmetro igual a 10 centímetros. Diâmetro é tudo. Isso aqui seria o diâmetro. Também está na nossa revisão. Esse diâmetro todo é igual a 10 centímetros. O raio, que é o que eu preciso colocar aqui na minha fórmula, ele é metade. Então, significa que o raio vai valer 5. Logo, substituindo aqui, eu vou ter uma área lateral de 2π. Lembrando que esse π, ele pode valer aqui 3,14, nós não vamos fazer essa substituição, porque alguns problemas, inclusive, pode botar ele valendo só 3, então vai depender do problema. Nós não vamos fazer a substituição por enquanto, tá? Então, a gente vai levar o π até o final na resposta, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10.
Terei uma área lateral de 2 vezes 5 vezes 10 é 100. A gente multiplica os números, repete o π, não esquece de levar o π na resposta. Centímetros ao quadrado, porque estamos falando de área. Agora, nós vamos ver a área total. A área total, ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área lateral a gente já achou aqui, que é 100 π. Ok? Vamos calcular a área da base. A área da base, ela vai ser a área da circunferência que tem um raio 5. Então, a área da circunferência é πr2. Minha área da base, ela vai ser o π, que eu vou repetir. O raio é 5, então vai ser vezes 5 ao quadrado. Área da base, 25π, também centímetros ao quadrado. Esse resultado vem para cá, para a gente poder substituir a área da base ali. Então, minha área total vai ser 2 vezes 25π. Agora que eu fiz as substituições, é só fazer essa multiplicação. 2 vezes 25 é 50, então fica 50π mais 100π. Eu terei uma área total de 150π centímetros ao quadrado. Lembrando que, caso o problema diga que o π tem algum valor, ou 3, ou não dê nada, mas queira o resultado sem o π, você vai substituir por 3,14 aqui, multiplicando o 150. Vamos para o volume. Volume é área da base vezes altura. A minha área da base eu já calculei aqui anteriormente, que é 25, vou substituir. A minha altura é 10, que é a altura do cilindro. Então, eu terei um volume de 250 centímetros cúbicos. Sempre colocando a unidade de medida elevada ao cubo volume. Os alunos esqueceram isso no trabalho que eu passei da aula passada, então não esqueçam mais que é importante. É isso, eu vou deixar para vocês os exercícios, vou fazer a correção no início da próxima aula dos exercícios de hoje. Vou botar só um de cada para vocês fazerem, porque tem bastante coisa para copiar e para assistir. Valeu? Beijos e boa atividade para vocês. E até!